Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vocês que assistiram aí esse último vídeo meu, acredito que vocês aí estão com uma certa ansiedade, né, de que eu prometi fazer um vídeo durante a semana em relação a uma temática que está ocorrendo no mundo maçônico e que eu particularmente tenho as minhas opiniões e que eu tenho, como maçom, o dever de certa forma, combater essas incoerências. Eu já falei N vezes aqui para vocês que a palavra imparcial ela é criada para as pessoas covardes, para as pessoas que de fato elas não têm compromisso com a horizontalidade para com o outro. E muitas vezes sequer tem um compromisso com a sua verticalidade, mas guarda esse compromisso com a verticalidade que eu vou adentrar dentro de uma mística, um tanto até de forma instrutiva, para que você possa compreender as minhas falas nas entrelinhas. Para que eu possa chegar ao ápice desse vídeo, é necessário que eu faça uma pequena introdução, né, para que você possa compreender melhor e para que você possa, de certa forma, despertar a tua potencialidade. Olha, no meio da sociedade telúrica, do ser humano, você vai conviver com pessoas que têm as seguintes características. Você vai conviver com pessoas que são coitadinhas de mim, aquelas pessoas que você dispensa uma certa ternura ou até mesmo um sentimento de pena, aquelas pessoas que fazem com que você fique lubridiado com a apresentação da mesma, né? Aquela pessoa que te causa assim, se for possível você tira a roupa do corpo e dá para aquela pessoa. A gente denomina esse tipo de gente como os coitadinhos de mim. E tem os opositores, aquelas pessoas que gostam de ir contra, né? Que ela em dado momento ela se posiciona sempre do lado ao contrário das atitudes que você venha tomar. E tem o dominador. Esse dominador, que são as pessoas que gostam de dominar o outro através do autoritarismo, através da persuasão, através da venda, né, de esperança para essas pessoas e nada do que dominá-las, né, nada de que sugar as energias das mesmas. E tem uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa que é interessante, que eu denomino elas como os seres crísticos, aqueles que alcançaram o conhecimento, aqueles que admitiram que essa inerência do coitadinho de mim, do opositor e do dominador faz parte da sua natureza. Porém, essa pessoa, por meio do conhecimento, ela conseguiu dominar essas características humanas. Há um filme muito interessante que eu li o livro e assisti o filme, que é O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo tem um momento interessante que o protagonista do filme ele está preso em uma cadeia, né, num castelo, e ali, em meio àquele sofrimento, ele se depara com um personagem que é um padre, que há muito tempo ali já está e tenta fugir daquela prisão. E aí o padre, nessa vontade de fugir dessa prisão, o padre se depara com aonde o protagonista do filme, que no caso será o chamado o Conde de Monte Cristo, ele cavando lá chega na prisão do protagonista. Então ele fica espantado, vê o padre e pergunta o que o padre está fazendo ali. O padre vai e relata para ele dizendo que está querendo fugir e pede a sua ajuda e pede o seu auxílio para que ele possa alcançar o seu objetivo. E o protagonista interroga o padre dizendo assim: se eu lhe ajudar, o que você vai me dar em troca do meu auxílio? E o padre disse: eu vou te dar algo que nunca perecerá, algo que poucos homens têm, e que o que eu te darei, você vai ter a capacidade de dominar o mundo, de dominar as pessoas, de obter tudo aquilo que você deseja. E aí o protagonista ficou, pô, é dinheiro, né? É poder.
Mas o padre, né, cortando os seus devaneios, disse: eu vou lhe dar conhecimento. O conhecimento, ele é o poder. O conhecimento te faz uma pessoa diferenciada. Essas pessoas que eu classifico como pessoas crísticas, pessoas cristificadas, são as pessoas que têm o conhecimento. Eu a denomino elas como fosse os conscientes no meio dos inconscientes. Essas pessoas entenderam que na sua inerência elas são um coitadinho de mim, são um opositor e são um dominador. Porém, elas o dominam, né? Elas faz com que essas inerências dentro dele não sejam... não faça o mal a si mesmo, mas ela trabalha essas características. E ao ponto desse dominador conhecer essa fragilidade nas pessoas, ele começa, de certa forma, ter o direito à escolha. Se você leu algum livro de ocultismo, principalmente Eliphas Levi, Helena Blavatsky, você vai se deparar com, quando Helena Blavatsky gosta de dizer, entre o mago negro e o mago branco, ou seja, essas duas características que Helena Blavatsky e Eliphas Levi fala, é que esses indivíduos são pessoas autorrealizadas, são pessoas que têm o conhecimento e elas podem usar tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que usou esse conhecimento para fazer o bem à humanidade. Olha, nada mais do que o grande mestre da humanidade, que é o Cristo, né? Jesus, o telúrico. O Jesus humano, ele passou por um processo iniciático aonde ele adentra a um deserto, aonde ele vai ser, de certa forma, tentado pelas as características, pelas virtudes, digamos assim, humanas, né? Pelo aquilo que o humano deseja, que nada mais é do que o poder, do que é o distanciamento de não morrer na penúria, né, da fome, e nada mais do que o medo da morte. Jesus, ele é tentado por essas três características. Ora, se você entender o que eu estou falando, você vai ver nessas três tentações de Jesus, você vai ver o coitadinho de mim, que é aquele cara penoso, aquele cara que está com fome, né? Que você sente pena dele, que você quer matar a necessidade dele, e ele é tentado para que ele transforme uma pedra em pão. E nada do que o dominador, né? Aquele que tem a capacidade de dominar o mundo, então ele é tentado e chega a um ápice, né, do seu ego, do seu tentador, que é nada mais do que a sua inerência dentro dele, e dizer para ele: olha, se tu submeter às minhas vontades, submeter às minhas paixões, eu te dou o poder, né, de você dominar o mundo, de você dominar essas pessoazinhas aí, ó, esses serezinhos humanos, né? Essas pessoazinhas, se você se submeter às minhas vontades, e eu te darei todo esse poder. E por fim a morte, né? O medo da morte. Jesus é tentado a suportar a morte, né? A perder esse medo da morte, que nada mais é do que o opositor, que o opositor corre com medo da morte. E Jesus decide usar esse conhecimento para fazer o bem às pessoas, para se doar pelas pessoas. Eu gosto sempre de dizer que Jesus não morreu pela humanidade. Jesus viveu para a humanidade. Ele não morreu para a humanidade, ele viveu para a humanidade. E outras pessoas que teve também esse conhecimento, dessa cristicidade, desse autoconhecimento, usaram para o mal. Tipo aqui, eu posso citar aqui o Hitler. O Hitler era um grande orador, um grande conhecedor da fragilidade humana, né? O Hitler, que a gente estudar não a história institucional, mas a história paralela, Hitler ele tinha o autoconhecimento, ele sabia da necessidade humana e nada do que levantar o nacionalismo naquelas pessoas, vigorar a chama do querer, vender para aquelas pessoas que elas são a raça pura, uma raça ariana, e Hitler consegue dominar aquelas pessoas. Você pode ver também característica dessa dominância desses indivíduos cristificados para o mal. Você pode ver em alguns pastores evangélicos. Eu posso citar aqui o Edir Macedo. O Edir Macedo é um indivíduo que tem autoconhecimento.
Porém, ele usa para o mal, ele usa para manipular as pessoas, para vender sonho para as pessoas. Dentro desses três personagens, você vai encontrar vários outros personagens. Você vai encontrar Mussolini, aí você vai encontrar para o mal Mussolini, você vai encontrar para o bem São Francisco de Assis, você vai encontrar para o mal Cicrano, você vai encontrar para o bem Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, e etc. Você vai encontrar pessoas que têm consciência, mas usa essa potencialidade para fazer o bem às pessoas. Olha, infelizmente, alguns maçons, que não são muitos maçons, são poucos, que têm esse conhecimento, que são conscientes no meio dos inconscientes, eles têm usado, né, essa perspicaz para manipular as pessoas, porque elas sabe do desejo dessas pessoas, sabe da fraqueza dessa pessoa, sabe da fragilidade dessas pessoas. E esses indivíduos têm vendido para essas pessoas esperança. Ora, eu vou citar aqui, como eu falei para você que eu ia dar nome aos bois, não tenho rabo preso. Nós temos um ciclo maçônico, de um grupo maçônico, onde nós temos vivenciado um Cristo, um búdico, né? Uma pessoa que tem conhecimento, que sabe dessas fragilidades humanas, mas ele tem usado não para o benefício do outro, mas para o benefício de si mesmo e até mesmo da sua instituição que ele está inserido. Nada mais é, né, do que o meu querido amigo, irmão Mozan, né, que ele é um cara que tem consciência, ele está inserido dentro dessa temática da cristicidade do que eu estou te falando. Ele é um psicanalista, olha, nada do que um psicanalista para entender a fragilidade humana, porque ele passa rotineiramente a conviver com as fragilidades humanas. Ele sabe da necessidade humana, ele sabe que aquela pessoa tem medo da morte, ele sabe que aquela pessoa necessita do pão para comer, ele sabe daquela pessoa que aquela pessoa anseia pelo poder, anseia ter status, anseia ter, e nada do que esse consciente no meio dos inconscientes levar essas pessoas a alimentar aquilo que está potencialmente dentro deles. Isso não quer dizer que nós temos inocente aí não, pessoal. Todos têm a sua ressalva de culpa, todos são pessoas, todos são individualidade. Não existe nenhuma criança que não conhece a verdade. Todo indivíduo que pelo menos tem o seu racional ali em torno de 10%, ela sabe aonde está sendo inserido. Mas o manipulador, o dominador, ele tem a capacidade, por meio do seu conhecimento, de manipular essas pessoas. Então, o que tem acontecido no ciclo maçônico? O cara vem e, como eu já falei para vocês, as ferramentas institucionais, ela não é mais nada que naquela parte que Jesus é tentado, né, no deserto, quando é oferecido ao mesmo poder, né, quando o ego dele, né, diz, se tu se prostrar diante de mim, eu te dou todo esse poder aqui, todo esse poder, network na linguagem moderna, network, olha só, deslumbra aí, todas essas pessoas, todo esse sistema vai ficar nas tuas mãos, eu te dou se tu se render a mim. A figura do Satanás ali, na mística esotérica, na mística ocultista, não é uma persona antropomórfica, é o ego. Jesus está lutando consigo mesmo, Jesus está lutando com a sua fragilidade telúrica, Jesus está lutando com o seu coitadinho de mim, Jesus está lutando com seu opositor, Jesus está lutando com o seu dominador. Então ali, aquela passagem bíblica ali, demonstra a luta do iniciado. E esse iniciado, quando ele se autorrealiza, ele pode usar esse conhecimento tanto para o bem quanto para o mal. Então, para essas pessoas, para esse tipo de gente, não há retratamento, não há perdão. Não há perdão, como disse o livro aos Hebreus, capítulo 5 e o capítulo 6 em diante, quando o livro dos Hebreus fala que o homem que sabe discernir entre o bem e o mal, o homem que tem conhecimento de si mesmo, sabe qual o caminho que deve seguir, a esse indivíduo não existe perdão.
Por isso que eu digo sempre, né, quando eu era pastor evangélico, quando eu pregava, eu dizia que não havia pecado, o que é a consequência das nossas escolhas. O homem realizado, ele não existe perdão para o mesmo. O que existe são consequências das suas escolhas. Olha, eu tenho consciência, eu tenho 35 anos de casado com a mesma mulher. Eu tenho consciência que se por acaso eu cometer um adultério, eu vou perder a minha esposa. E perdendo a minha esposa, eu vou perder tudo aquilo que eu construí. Eu vou perder os meus filhos, eu vou perder a minha vida financeira, que tudo que eu construí com a minha esposa, eu vou perder por uma atitude minha escolhida. Aí você, foi a fraqueza humana, foi a tua natureza efêmera que fez com que você cometesse uma libertinagem, um adultério. Não, foi eu que quis, foi a minha escolha. Então o homem consciente, ele não existe perdão para o mesmo, não existe. O que existe são consequências das suas escolhas. Esses indivíduos, por meio desse conhecimento, ele tem alimentado as esperanças dessas pessoas. E olha, vou repetir como eu venho repetindo, não tem feito bem a essas pessoas. Essas pessoas, elas só fazem o bem a si mesmo. Elas usufruem da fragilidade do outro. Existe uma coisa que eu quero te dizer, interessante também. Nós, seres humanos, nós somos movidos à energia. Nós somos movidos à energia do outro. E a partir do momento que eu tenho um êxito, que eu consigo dominar um coitadinho de mim, incrível que pareça, se você já assistiu aquele filme Highlander, né, que quando ele corta a cabeça do seu adversário, ele se alimenta do poder, né, daquele outro, ele se alimenta daquela energia. Nós, seres humanos, não somos diferentes, nós nos alimentamos da energia do outro. Você já viu aquele mito do vampiro? O mito do vampiro, que ele se alimenta de sangue, né? Sangue é vida, sangue é energia. Então quando o vampiro ele morde aquela pessoa, ele não está se alimentando digamos assim, do sangue, mas da vida, da fragilidade, do dominar daquela pessoa. Então esse indivíduo ele se torna uma pessoa, ele se alimenta, ele se fortalece quando ele consegue alcançar o seu êxito, que é dominar aquelas pessoas. Aí aonde entra o conhecimento do autoconsciente, quando ele se cristifica para o bem. Qual é o papel da pessoa cristificada para o bem? É dominar os dominadores do mal. Por isso que muitas vezes, quando você se depara com uma pessoa, eu vou usar aqui na linguagem maçônica, um venerável mestre que não aceita as tuas opiniões, que não quer ser questionado, que a partir do momento que ele é questionado, ele usa do seu autoritarismo, usa da prerrogativa do cargo, ali é um dominador. E você que tem consciência, e você que não se permite dominar pelo mesmo, e que você é uma pessoa cristificada, você vai entrar em conflito. Só que dentro do sistema institucional ele tem aliado a quem? Consigo, a instituição, que vai favorecer ao mesmo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo, né, nessa era cosmonáutica, esses maçons devidamente conscientes, conhecendo dessa fragilidade humana, eles têm usado dessa temática e têm alcançado o seu êxito. E aí, vou entrar mais aprofundadamente no fato que ocorreu, é o seguinte, esse indivíduo que já citei aqui, ele tem usado dessa temática, né, da fragilidade humana e tem induzido essas pessoas a acreditarem na sua narrativa. Você, olha só, abre aspas, você que não é feliz na sua instituição, olha só, logo quando você está infeliz na tua instituição, ele está usando, sabendo ele, consciente, que você é um tipo de coitadinho de mim. Você é o coitadinho de mim, você está sendo, digamos assim, digno de que eu, que tenho consciência, chegue ao teu auxílio. Então eu já chego no teu auxílio sabendo da tua fragilidade. Então eu digo, se você não está feliz, venha para a minha instituição que eu vou te fazer feliz. É o ato do dominador, é o ato do consciente no meio dos inconscientes. Ele sabe da tua necessidade. Então ele vende aquilo que tu quer, ele dá aquilo que tu quer. E aí, você envolvido pela essa temática, envolvido por esse universo, você se doa, você se distribui. Então foi o que aconteceu
dentro dessa fundação de uma loja que esse indivíduo fundou, um irmão nos procurou, um irmão cristificado, que anseia de fazer o bem, que não se permitiu ser dominado pelo dominador, que não se submeteu às suas paixões, que não se submeteu às suas vontades. Ah, uma coisa, pessoal, o cara veio dizer que meus vídeos ficam tremendo, né? Olha, se eu estou segurando o celular aqui, na mão, ou seja, de vez em quando eu fico trocando de mão aqui, ó. Às vezes você vê aqui meu dedo trocando de mão, logo o meu não tá em cima de algo que fixo, né? Então a imagem fica tremenda. Aí o cara veio dizer que é porque eu tô com medo, tô nervoso. Aqui pra tu, ó. Se eu não tivesse medo de ti, eu não tava fazendo esse vídeo. Então esse tipo de dominadores, ele sabe da tua fragilidade. E aí aconteceu o seguinte, esse irmão altamente cristificado, mantém um conhecimento do que consiste essa temática oculta, ele não se permitiu dominar, ele bateu de frente com esse dominador. E aí, logo o dominador não se permitiria ser dominado. Então houve-se um choque de ideias, houve-se um choque de poder, um querendo buscar a energia do outro, um querendo que o outro submetesse a sua vontade. E ocorreu os fatos que eu passarei a narrar para você. Aconteceu o seguinte, esse indivíduo, ele prega essa esperança, prega essa felicidade. Quando essas pessoas estão envolvidas, né, já estão totalmente envolvidas, estão na sua mão, aonde ele se sente que dominou essas pessoas, ele vem com aquilo que eu venho aqui combatendo constantemente, que é o mercantilismo das instituições. Então o cara cobra uma quantia até um tanto, digamos, ele pode cobrar até o tanto que ele quiser, é um direito dele, 10 mil, 20 mil, 30 mil, para que essas pessoas venham se regularizar na sua instituição. É um direito dele, tem toda a liberdade. Mas de princípio ele usa dessa forma maléfica de induzir essas pessoas a ter esperança, dizendo que na sua instituição lá será beneficiada pela eterna felicidade, que lá a paz eterna reina e etc. Só que quando um consciente chega também no meio daquelas pessoas e ele percebe que não é aquilo, ele vai pela sua capacidade, ele vai se contradizer, ele vai, peraí meu irmão, você mentiu, você disse que era assim, mas não é. E ele vai entrar em conflito. Aí o dominador vai dizer, cala a tua boca, cala a tua boca, o negócio aqui é meu, se você não está satisfeito, saia fora. Aqui só tem lugar para um dominador, aqui só tem lugar para mim. Aqui eu vou usufruir da energia dessas pessoas. Aqui eu vou conquistar, estão todas nas minhas mãos, são as minhas marionetes. Vai observando nas minhas entrelinhas. Eu vou fazer com que essas pessoas... Então eu não quero outro dominador aqui perto de mim não. Principalmente um dominador consciente. Principalmente uma pessoa que é cristificada. Uma pessoa que quer usar do conhecimento para o bem. Aqui eu tenho usado para o mal. Veja bem, pessoal. Nem tudo que é bom é bom. Viu? Nem tudo que é bom é bom. Vigia essas pessoas. Então essa pessoa ela cobrou uma quantia até razoável desses indivíduos, desses nossos irmãos, de um salário mínimo. E aí vem com a narrativa de que a sua grande loja não teve o repasse. Ora, falar para um político maçom que nem Jair Gomes, a gente não engole essa temática. Naquele momento, de certa forma, deve ter ocorrido isso. De fato, naquela levada, né, de 12 irmãos, a instituição deve ter perdoado de fato o repasse. Foi um acordo, acredito eu, do protagonista, né, do indivíduo que convidou essas pessoas, foi lá no seu soberano grão-mestre, no seu sereníssimo grão-mestre, e convenceu mesmo que aquele primeiro repasse ali não fosse passado para a dita instituição, que aquele dinheiro seria direcionado a uma outra temática, que era a construção de um templo, né, uma reforma de um templo maçônico. Para a instituição seria interessante, por quê? Porque a instituição ganharia mais um templo para poder alugar no futuro e logo mais associados. Mais associados na instituição, mais a arrecadação da instituição aumenta. Isso é fato. Então é comum, muitas vezes, os grão-mestres perdoar certos repasses, até mesmo de iniciação, elevação. Tivemos aqui no GOSSE, né? As coisas caem na minha mão, pessoal. Tivemos aqui no GOSSE uma grande festa, parabenizo a atitude dos irmãos, isso é louvável,
fazer benefício, a filantropia. E aí muitos irmãos foram para os graus filosóficos gratuitamente, mas para continuar vão ter que pagar. Ali foi só uma, digamos assim, uma esperançazinha, né? Não, eu vou dar aqui para esses meninos o que eles querem, mas mais tarde eu ganho lá na frente. Lá mais tarde eles vão querer fazer o grau 15, o grau 16, chegar ao 33. Aí eu dou a facada lá na frente. Aqui eu perdoo, é uma festazinha, eu vou levar eles tudo para o grau filosófico, mas depois lá na frente eu vou ter que ganhar alguma coisa. Então, meus irmãos, os conscientes, nos meus inconscientes, eles têm essa malícia, né, de tratar essas pessoas. E aí, esse indivíduo tem feito com essas pessoas o que ele deseja fazer. Infelizmente, eu já falei em vídeos anteriores, a casa está caindo, né? A casa está caindo por mesmo. Porque em maçonaria hoje, meus irmãos, como eu venho falando sempre, em maçonaria hoje não tem mais nada secreto. Não tem mais, como eu falei, se eu quiser a ata da fundação da tua loja, eu tenho nas minhas mãos, né? Eu tenho nas minhas mãos. Então a maçonaria hoje está muito banalizado. Maçonaria institucional hoje está muito banalizado. Não tem mais aquela coisa, você dá um peido dentro de uma loja, pode chegar aqui para mim um aroma. Infelizmente. Então muitas coisas na maçonaria hoje institucional, ela é publicamente, ela chega nas mãos na mão das pessoas e chega nas minhas mãos. E eu não sou imparcial, eu escolho que seja justo ou injusto. Então eu saio aqui, de certa forma, apresentando isso para vocês, essa incoerência desse indivíduo. E você que se deixa levar, né, para esse vendedor de sonho, esse vendedor de esperança, esse vendedor de uma eterna felicidade, de uma eterna paz, fica de olho, abre teus olhos, você nada mais está sendo do que uma marionete na mão dele. E ele, de certa forma, está engrandecendo o seu ego, engrandecendo a sua energia, porque, como eu dei um exemplo, nós nos alimentamos de energia do outro, né? Quanto mais coitadinho perto de mim, melhor ainda. Quanto mais opositor perto de mim, melhor ainda. Mas quando se tem dominador, aí o negócio complica e aí o bicho pega. Aí somente as pessoas cristificadas, que usam o conhecimento para o bem, poderá conviver. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.